A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para ti uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, opções. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Senhor, um Deus poderoso e santo, Paizinho querido, em nome de Jesus, guarda cada irmão e cada irmã. Repreende todo engano, toda armadilha, Senhor. Tudo que vem, Senhor, para trazer divisão entre o meio do seu povo, seja quebrado, anulado e repreendido no nome de Jesus. A honra é tua, o poder é teu, tudo para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em Apocalipse, muita gente tem medo do livro de Apocalipse, mas é um livro de promessa, de bênção, de que aqueles que estão em Deus serão guardados no dia mau. É um livro de chamar ao arrependimento, é um livro de mostrar o quanto Deus é poderoso e santo e que a palavra dele se cumpre. E tem muitas bênçãos de Deus em Apocalipse. E hoje aqui está dizendo assim, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que palavra abençoada, né? As características de Deus. Nós vamos falar hoje das características de Deus Pai, do Deus poderoso, o Deus Santo, mas acima de tudo é o nosso Deus Pai. E o ser humano tem uma grande dificuldade, eu tinha muito essa dificuldade de chamar Deus de Pai, de entender quem era Pai, como ele era Pai. Porque eu não tive amor de um pai. Eu não tive um pai para cuidar de mim. Eu não tive um pai para me proteger. Então eu tinha uma dificuldade de me relacionar e confiar em Deus como um Deus Pai, como um Deus, né? Como é esse Deus Pai? Se eu não sei o que é o amor de um pai. Então, nós vamos falar de uma das características do Deus Pai hoje, que é a autoridade. A autoridade de Deus, né? Uma das características de um pai é ter autoridade sobre o filho, é exercer essa autoridade sobre o filho, né? É cumprir isso na vida de um filho. E Deus é a nossa autoridade, mas o diabo, ele sabendo disso, ele vai tentar desconstruir essa visão do ser humano de olhar para Deus como um pai, de várias formas, e muitas das vezes é usando a vida do pai, né? Usando a vida de um pai, de uma mãe, para que aquela pessoa ela esteja ferida, esteja órfã, e ela não queira se relacionar com Deus como se ele fosse um pai, mas sim somente como um senhor, né? Então, nós temos muito conteúdo, né? Eu tenho estudado, tenho sido direcionada a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver que toda a escritura, lá em 2 Timóteo, fala assim, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então, sabendo que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, nós não podemos ignorar, né, nenhum versículo, mas sim meditar e pedir revelação a Deus. Em Lucas 3, 23, 24, nós aprendemos que Deus criou Adão não para ser servo, mas para ser filho. E é o mesmo, né? E o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos, diz, sendo filho de José. Ele era cuidado por José. E José, filho de Eli, e Eli de Natã, e Matã de Levi, e Levi de Melque, Melque de Janai, e Janai de José. Então, em Lucas, fala da genealogia aqui, né? De Jesus. E no versículo 38 de Lucas 3 diz, e Cainã, filho de Enos, e Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. E como assim? O homem, né? Adão, a humanidade. Adão é ali né? O significado de Adão é humanidade. Então é filho
de Deus. E como que o homem se perdeu no meio do caminho e ele se afastou desse Deus Pai. Como que o homem perdeu esse relacionamento com Deus como Deus Pai. Nós vemos que Jesus ensina, né, aqui em Mateus, aleluia, em Mateus, glória a Deus, capítulo 6, verso 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira característica que eu falei que Deus tem sobre nós é de autoridade. E muitos não querem estar debaixo dessa autoridade de Deus, como um Deus Pai, como Pai, mas somente como um Deus ali, Senhor, né? Que é mais fácil orar, né? Quando a gente fala Senhor Deus, em nome de Jesus, mas nós temos que entender que Ele não é só esse Senhor, né? Como aqueles fariseus oravam nas praças, ó Deus de glória, Deus poderoso, Deus santo, mas não relacionava a Deus como um Deus Pai, porque eles estavam ali, né, com uma orfandade. E muitos hoje estão assim como os fariseus, olha Deus como um Deus Senhor somente, e não entende que Deus criou a humanidade, como foi dito, Adão, filho de Deus, mas foi ferido porque caiu, porque o pecado fez do homem ele estar destituído da glória de Deus. Mas nós vamos ver que a primeira característica de Deus é a autoridade, e o inimigo ele quer ferir, né, o homem, a mulher, a criança, tantos pequenos como adultos, quer ferir nessa área de autoridade. Por exemplo, aonde que o inimigo vai agir para que nós venhamos estar olhando para Deus somente como Senhor e não como um Deus Pai, para que ele venha ferir isso em nós, para que nós nos sentimos órfãos e nós não queremos estar debaixo, submeter a autoridade de Deus na nossa vida. Como assim? Ele usa a autoridade dos pais. O inimigo ele vai usar essa autoridade de pai de uma forma abusiva, né? Pais que usam de abuso de autoridade. Sim, tem pais que usam desse abuso de autoridade e criam filhos inseguros, porque aqueles que deveriam protegê-los praticam a injustiça. Hoje Deus quer falar conosco a respeito de pais e mães que praticam injustiças, que são ali, né, criam filhos totalmente inseguros, porque eles deveriam protegê-los, mas não protegem. Esses filhos passam a ter aversão à autoridade. Ele é aquele que sempre está ali dando trabalho na escola. Ele não vai respeitar a autoridade do professor, ele não vai respeitar a autoridade daquele que está ali cuidando na hora do recreio, ou do diretor. Ele vai ter aversão à autoridade, porque aquele que é autoridade sobre a casa dele não é bom, não dá bom exemplo, desrespeito aos professores, aos líderes, seja um profissional, religioso ou civil, qualquer figura de autoridade, para essa pessoa que sofreu abuso de autoridade dentro do seu lar, ela passa a ser ali um problema para a sociedade, um problema onde ela está. Ela começa a ser um rebelde, né? Porque ela não consegue estar debaixo de uma liderança, não consegue olhar para alguém que é líder sobre ela com um olhar de afinidade, de carinho, de proteção, de cuidado. Não, porque ela só teve na casa dela abusos de autoridades, né? Às vezes a pessoa, ela usa da autoridade dela para levar vantagem sobre o outro. Um filho que sofre abuso de autoridade vinda de pais serão pessoas extremamente rebeldes ou introspectiva, que não consegue se relacionar, né? E isso eu não estou dizendo a respeito de você ter um jeito de ser mais calmo, mais calado, mas não. É quando você tem aversão à autoridade, e então você prefere ou se rebelar com tudo, não concordar com nada, ser aquele que sempre está dando problema, né? Aquilo que ele não conseguiu
debaixo da liderança de um pai. Ele fala, ninguém mais vai fazer isso comigo, eu não aceito. Então, ele não aceita ali ordens, porque quando existe um abuso de autoridade, a pessoa, ela não consegue ter limites, né? Porque aquele que era para ensinar, né, a autoridade do pai em ensinar o caminho correto, ensinar o que é certo, o que é errado, em mostrar, não somente com braço forte, né? Não somente ali bravo, mas mostrar o que é certo e o que é errado, mostrar o caminho, os princípios da palavra de Deus. Então, um pai e uma mãe que não está debaixo da liderança de Deus, não tem Deus como pai, não recebeu amor, ele pode ser ali usar de abuso de autoridade. Um pai que somente exige, vamos supor, um filho faz uma prova, ele tira aí 4, chega no final de um bimestre, ele tira 5 nota 10, 2 nota 9. E esse pai vai falar, não fez mais que obrigação de tirar esses 10. E esses 9 você tinha que melhorar, porque você só vive para isso, para estudar. Então tá usando de abuso de autoridade, porque é um pai que nunca vai ali levar uma palavra para o filho, né, de incentivo, de ajuda, né? É uma pessoa que nunca vai olhar um lado bom do filho, mas aquele que só olha assim e fala, você não fez mais que a sua obrigação. Então, ele está ensinando esse filho a entender que ele não tem valor, né, esse filho nunca agrada esse pai, esse filho, ele nunca consegue chegar no coração do pai, porque existe um abuso de autoridade, onde deixa aquela pessoa se sentindo inferior, né? Quando em uma família, tem que tomar muito cuidado, às vezes tem filhos que fazem aniversário no mesmo mês, e então esse pai, ele resolve, né, no aniversário do mais velho eu não faço e do menor eu faço. Aí canta parabéns pro mais novo e não canta pro mais velho. Isso são feridas, né? São abusos de autoridade ali. São abusos, né? Onde a pessoa só cobra, só exige, mas ela não traz um benefício, ela não traz, né, algo para o filho. Ela não tem uma troca, ela não tem um ensinamento, né? Ela nunca diz assim, olha, parabéns, você conseguiu, mas ela apenas tem cobrança. É um abuso da autoridade, né? Um pai que nunca tem tempo para conversar com seu filho, que não tem tempo para brincar, para ensinar, então, para instruir esse filho. Então, isso é um abuso da autoridade. Uma pessoa introspectiva é uma pessoa insegura. Então, uma pessoa que não consegue, às vezes, ir numa loja e escolher uma roupa sozinha. Uma pessoa totalmente insegura, sem convicção do seu valor. Então, nós temos que incentivar nossos filhos a saber fazer escolhas, a nós ouvirmos eles, nós darmos espaço para eles falarem da insegurança deles. Por uma pessoa nunca ter ouvido palavras que incentiva, que acolhe, essa pessoa, ela só ouviu palavras negativas, ela vai agir assim, de uma forma insegura, aonde não vai saber qual é a cor favorita dela, aonde ela nunca vai saber como entrar numa loja e escolher algo, ela nunca vai saber o seu valor. Então, em uma das áreas que o inimigo mais vai agir na vida de uma pessoa é usando dentro do seu lar, às vezes vindo da parte da mãe ou do pai, o abuso da autoridade, aonde ele não dá palavras de incentivo, de acolhimento, de liberdade para esse filho se expressar, para falar, para ter a sua liberdade. Pais que não deixam seus filhos terem seu momento de privacidade. Nós temos sim que saber onde nossos filhos andam, com quem eles falam, guiá-los, principalmente no mundo de hoje, nós temos que acompanhar, né, até eles lá no primeiro colegial, no ensino médio, no ensino fundamental, indo até para a faculdade, quem puder acompanhar, levar, trazer, que nós estamos num tempo em que o mundo está totalmente né, corrompido. Então, nós temos que fazer esse papel de cuidado, mas nós temos que entender que a autoridade sobre os nossos filhos está sobre nós, mas é uma autoridade com amor, baseada em princípios da palavra, mas não
para uma autoridade abusiva, onde tem pais que usam dessa autoridade para fazer filhos irem, às vezes, mendigar trabalho, né, escravo, aonde usa dessa autoridade sobre o filho para conseguir coisas com base de que eu mando, eu falo, você faz, né? E não para ouvir, não para incentivar, não para instruir aquele filho. Então hoje Deus fala com você, que é pai, que é mãe, para que você possa usar a tua boca, não para só apontar o lado negativo, as coisas negativas, mas para você ser incentivo para o seu filho, ser acolhimento para o teu filho, para que você venha ter tempo de qualidade com o teu filho. E não apresentar Deus. Eu já vi pessoas dentro de igreja que olhava para o adolescente e para o filho e dizia assim, qualquer coisa que a criança fazia que a mãe acha que já é falta de respeito, e dizia, melhor obedecer do que sacrificar. Mas a pessoa esqueceu que Deus chamou nós para sermos filhos. Filhos amados, filhos queridos. E jovens, crianças, nós erramos como adulto. Quanto mais crianças, jovens, nós não podemos exigir que eles sejam perfeitos. Aquilo que nós levamos muito tempo, eu escutei, né, uma pregação domingo que falava a respeito disso, da Bispa Cléo, onde nós não podemos querer exigir dos nossos jovens que eles sejam perfeitos. Aquilo que nós, às vezes com quase 50 anos, ainda não aprendemos ou estamos aprendendo. Nós não podemos exigir dos pequenos perfeição, sendo que nós levamos um tempo para aprender, mas nós temos que ensinar em amor, em cuidado, em ter, né? E não para... Às vezes tem um pai que ele dá atenção para filho dos outros, mas quando é pro dele, ele não tem tempo. Então, lembra-se, a tua primeira igreja é a tua casa. Então, cuidado para você não criar nos seus filhos. Você já viu aquele ditado de que filhos de pastores às vezes têm aversão ao próprio pai e se afasta dos caminhos de Deus? Porque são pais, pastores, muitas das vezes, que são autoridades dentro de uma igreja, que usa de braço forte, de cobrança, de abuso de autoridade, muitas das vezes usando a palavra de Deus para repreender de forma abusiva os filhos e não ensinando com amor. Como se eles fossem os santarrões que nunca erraram naquela idade, que nunca cometeram aquele erro, que nunca, né? E nós estamos aprendendo a todo tempo. E cada tempo da nossa vida é uma forma, é uma maneira de aprender. Quando criança, bebezinho, aprendendo a sugar o leite dos seios da mãe, depois aprendendo a comer uma comidinha, a mamar, né? Sair da mamadeira, do seio e ir para a mamadeira, aprendendo a engatinhar, a andar, e assim vai, né? E tem que ter incentivo, cuidado, zelo, depois vai para a escolinha, vai ter que aprender a ir conversar com outras pessoas, e assim vai na nossa vida. Chega a puberdade, momentos de insegurança, onde surgem as espinhas, aonde um pouco fica abalada aí, principalmente essa adolescente, né, com a imagem, e aonde o pai e a mãe têm que ensinar que o seu valor não está somente em imagens, mas no princípio, no caráter, naquilo que ela carrega. Então nós temos que encher eles de palavras boas, e mostrar para eles, né? Minha filha, por exemplo, ela gosta de usar short. Então o que eu pude fazer? As meninas da idade dela todas querem usar saia, mini saia, shortinho. Eu autorizei ela a usar um short não tão curto, uma coisinha mais larguinha, mas um shortinho pode ser jeans, mais folgadinho, mais pro lado socialzinho. Nós temos que tudo com ordem e decência, porque ela não vai se vestir como uma velha, ela não vai se vestir como uma pessoa de 50, 60 anos. Os tempos são outros, nós temos que saber ponderar, mostrar e liberar por um tempo e falar, ó, o seu valor não está no teu corpo para você exibir ele. Seu valor não está nas suas vestes também, né? Mas o seu valor está no seu caráter, nos seus princípios, naquilo que você crê. E nada por forçar.
E às vezes o adolescente, ele quer ir na rebeldia, ele quer confrontar, ele quer desafios, porque o adolescente, ele é desafiador. Todos nós passamos por isso, sabemos, né? Mas que a gente quer um desafio, né? Para cada coisa. Então, quando ele chega com uma proposta diferente, minha filha, ela queria pintar a unha de preto. E eu pensei no meu coração, se eu falar não, ela vai afrontar tudo, né? Eu falei, tá bom, filha, coloca pra. Eu não acho bonito, eu não acho legal, né, pra tua idade, mas coloca, porque as cores foi Deus que fez, né? Então, se não pode pintar a unha de preto, não pode pintar o cabelo de preto, não pode usar roupa preta, não pode nada, né? Então, eu autorizei. E aquilo ela fez. Ela viu que aquilo não foi algo que foi desafiador, que me confrontou. E logo passou uns dias, ela tirou e sossegou. Mas se eu ficasse ali, né, teimando, sendo abusiva sobre ela, impondo, ela talvez estaria ali, né? Porque o inimigo vai agir naquilo, eles querem desafiar, né, a todo tempo. Mas quando a gente dá a opção e mostra as consequências e mostra ali os valores, né? Não só diz não e pronto, acabou. Ou melhor obedecer do que sacrificar. E nosso Deus, ele não quer que nós sacrificamos, mas Jesus ensinou, né? Ele ensinou no capítulo 6 de Mateus 9, que diz: portanto, vós, quando orareis, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Então, é Pai nosso, mas quando um pai e uma mãe usa de abuso de autoridade, essa pessoa vai crescer, esse adolescente, às vezes já é um adulto, e ainda vai ser uma pessoa insegura ou rebelde. Vai ter dificuldade de entender quem é Deus como autoridade sobre a tua vida. Então ele vai falar, eu não quero esse Deus, Deus Pai, porque teve um pai abusivo, teve uma mãe abusiva, né? Um pai que judiou, que bateu. Tem pais que são tão abusivos que às vezes deixa a pessoa ali de jejum, né? A força, né? Ou você faz o que eu quero, você se comporta assim, senão eu faço assado, eu tiro algo de você, mas não explica, não conversa, não mostra os dois lados. E então essa pessoa, ela não quer mais, porque ela conhece o pai, aquele pai só que cumpre o dever dele. Não, eu te dou a comida, né? Eu te dou o estudo, e a sua obrigação é ter notas boas. A sua obrigação é cumprir, ser certinho, não fazer nada errado, né? Cria a pessoa como se fosse ali um soldado do exército, que a pessoa não pode fazer nada. E já está repreendendo na frente das pessoas, está ali, né? Com medo de ser exposto. Então, que nós possamos ser pessoas que acolhem os nossos, que tenha tempo de qualidade, de sentar, de deixar seus filhos ser eles, né? Darem risada. E que eles não tenham tanto medo, que eles tiverem que errar, que eles errem dentro da sua casa, perto de você, para que você possa corrigir eles em amor. Porque muitas das vezes essas pessoas rebeldes, elas nem sabem como se comportar, elas nem sabem como ser, porque sempre foram repreendidas, sempre foram tratadas de forma abusiva. Então elas sempre vão estar ali, já na defensiva. Que nós possamos entender que nós fomos chamados para ser filhos. E um dos lugares que o inimigo mais quer atingir nós é na família. É na autoridade que existe num pai e numa mãe. Quando nós temos que nos relacionar com Deus como pai, o inimigo ele vai ferir na onde? Lá no seio da família. Aonde um pai abandona, aonde um pai não cuida, onde o pai ele não zela por aquele filho, aonde o pai usa de abuso de autoridade. Então, que nós possamos estar atentos, né? Que Deus, ele não é como um pai terreno. Ele nos amou tanto
e viu que nós não conseguíamos. E ele deu Jesus por nós naquela cruz. Ele deu Jesus por nós. Em Romanos, deixa eu procurar aqui. Em Romanos 8,15, fala assim. Peraí, deixa eu achar. Romanos 8,15. Já tô chegando no Romanos aqui. Então, onde o inimigo ele quer atingir é na família. Ele quer desconstruir, né? Esse papel de pai, ó, porque não recebeste espírito de escravidão. E muitas pessoas estão assim, com esse espírito de escravidão, ainda escravo daquele pensamento onde o pai é um abusador, ele usa de abuso de autoridade. Ele não consegue ver Deus como um Deus bondoso. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Então nós não temos que temer de estar diante de Deus Pai, mas recebemos o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós temos que ter esse livre acesso ao Pai. Nós não temos que ter espírito de escravidão, né? Uma pessoa, quando ela está assim, escrava do pecado, escrava de uma situação, ela tem temor, ela tem medo de chegar a esse Pai. Mas entenda, é necessário você liberar perdão, é necessário você mudar as suas atitudes com seus filhos, com as pessoas, e também você liberar perdão. Talvez você seja dessa forma porque você foi criado dessa forma. Foi criado com um abuso de autoridade, né? Mas Deus hoje ele quer curar você nessa área. Aonde o inimigo ele quer trazer um sentimento na vida das pessoas de orfandade, né? Aonde a pessoa ela se sente desprotegida. Que nós possamos orar hoje a Deus, que você venha entender, porque você não recebeu um espírito de escravidão para outra vez estar sem temor. Não tenha medo de chegar ao Pai, mas recebeste espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então é necessário você vencer todos os paradigmas aonde você talvez não consiga olhar Deus como Pai. Antes de você servir, Deus quer que você tenha entendimento que você foi chamado. Ele criou a humanidade para ser filho, para ser querido, para ser protegido, para ser amado. Amém? E não com um abuso de autoridade, né? E pessoas às vezes usando a palavra para exercer esse abuso de autoridade. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar esse pai, essa mãe, esse filho, Pai. Que eles possam hoje ser curados, Pai, ser transformados, que eles possam rever a forma como eles têm usado a autoridade deles. A autoridade concedida pelo Senhor, para que seja criado nesse filho uma aproximação dele com o Senhor como Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Pai poderoso e santo, cuidadoso, é autoridade sobre a nossa vida, que nós possamos, Senhor, confiar inteiramente na sua autoridade sobre nós. Pai, se nós estamos debaixo da tua autoridade, nós estamos guardados, estamos protegidos, Senhor. Pai, que essa pessoa possa ser curada, Senhor, dessa dor, por esse descuido, por esse abuso que foi sobre a vida dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, Espírito de Deus, Santo, Criador do céu e da terra. Senhor, que nós possamos nos relacionar com o Senhor como Pai. Que possa chegar e falar das dores, do que precisamos, do que nós necessitamos. E um Pai está disposto a ouvir, né? Pequenas coisas, até quando nós éramos crianças e pedíamos um chiclete para o pai nos dá. E que seja qual for a sua necessidade, por mais fúteis que pode parecer para alguém, para você foi importante, Deus ele vai entender o teu coração. Às vezes a pessoa precisa de uma cirurgia plástica, que tem algo nela que não deixa ela bem, e Deus conhece o teu coração. Deus sabe das suas necessidades. Esse é o Deus que nós, né, servimos. Esse é o Pai que nos criou. Ele nos criou para sermos
filho. Então entenda, Deus não te criou para ser servo, não te chamou para ser servo, mas ele te chamou para ser filho. E quando a pessoa tem entendimento de que ela foi chamada para filho, então ela entende, ela vai produzir obras para Deus, né? Um servo, ele pode servir em troca de um dinheiro, em troca de uma bênção, mas ele nunca vai ser herdeiro. Ele nunca vai, né? Se você tiver uma loja, você vai ter funcionários, você vai pagar ele vai te servir muito bem, ele vai ser grato por você, mas ele nunca vai ser herdeiro. Mas já um herdeiro, mesmo que não esteja lá, trabalhando naquela loja, ele é herdeiro. Então, toma posse da adoção de filho de Deus. Você é cordeiro em Cristo Jesus. Você pode usufruir de todas as bênçãos vindas de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa curar o teu coração no dia de hoje. De todo o abuso que você possa ter sofrido por parte de pai, por parte de mãe, ou de qualquer autoridade que esteve sobre a tua vida. Mas que você possa olhar para Deus como Deus Pai, o que cuida em todas as áreas da sua vida. E Ele quer hoje curar essa orfandade. Ele quer que você entenda que você não é órfão, né? Que você é filho, é amado, é querido. Em nome de Jesus, amém? Então, que você possa ter entendimento, né? Que Deus, Ele quer que você esteja confortável diante dEle. Então, nós fomos ali, através de Jesus, afiliado a Deus, né? Então, essa filiação de Deus, ela é definitiva, né? Aleluia! Ela é. Então, a autoridade em Jesus Cristo é através do que Ele fez por nós naquela cruz. Ele nos deu aí essa oportunidade de sermos chamados novamente de filhos de Deus, né? Nós de órfãos, nós fomos agora levantados a filho, né? A palavra nos ensina que em Cristo não somos mais órfãos, mas sim filhos amados. Se a queda de Adão produziu pecado e rejeição da humanidade, agora com Jesus na cruz, ele nos devolve a identidade de filho pertencentes ao reino de Deus. Em nome de Jesus, amém? Então entenda, por Adão houve a queda, mas por Jesus houve agora, né, essa conciliação com o Pai. A identidade de filho tem que ser restaurada. E quantas das vezes nós, por muitos anos, estamos dentro de uma religião, dentro de um lugar que é onde só é pregado, se você não é servo, você não serve. E não, que você entenda. Primeiro, que você seja filho, como foi pregado ontem, como nós falamos ontem aqui, que Deus muitas das vezes poda as árvores, né? Para que nós venhamos buscar na raiz, na água viva do Espírito Santo de Deus, forças para brotar de novo, para crescer de novo. E ele não fala dos frutos, porque ele quer que nós estejamos seguros e confiantes como filhos amados. E filhos têm autoridade no mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.